E aí a gente vê que passou, ele ficou sendo alimentado pelos corvos e tudo mais, e aí passou 2 anos de seca, sem chuva, sem nada, os rios começaram a secar tudo, e ele estava próximo a um rio, e esse rio também começou a secar. Então, até ele agora começou a ter algum tipo de problema. Então, Deus pegou e falou assim: agora você vai sair de onde você tá e você vai para uma outra cidade chamada Sarepta, e lá você vai encontrar uma viúva que vai te sustentar durante o restante do tempo de seca. E aí ele pega, sai da onde ele tá e vai para essa outra cidade lá para ver, né, encontrar com essa viúva. E eu acho, assim, achei bem interessante essa parte, porque esse povo aqui, essa cidade, não era um povo que adorava a Deus. Só que essa viúva, ela adorava a Deus. Era uma mulher fiel a Deus que morava nessa cidade pagã. E por ser uma cidade pagã, era um lugar onde Acabe não ia procurar o profeta. Ele ia procurar o profeta entre o povo de Israel, nas cidades ali que fazia parte, né, do reino. E não numa cidade que não fazia parte de Israel. Então foi também uma maneira de ele ficar escondido mais tranquilo, sem ser, né, procurado. E agora ele chega na casa dessa viúva, pede pra viúva dar um pouquinho de água pra ele. E aí ela pega, e quando ela vai pegar água pra ele, ele fala assim: e me traz um pedaço de pão também. E aí ela pega e faz toda uma explicação, falando que ela é viúva, que ela tem um filho pequeno, e que na casa dela ela não tem pão, a única coisa que ela tem é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela pretende fazer um pão pra ela e o filho comer, e depois disso eles vão morrer. Comer e morrer. Comer e morrer. Situação triste, né? Comeremos e depois morreremos, porque não tem mais nada, e não só... E a terra estava sem chuva, sem água, e naquela cidade também estava. Eles estavam sofrendo pela seca e ela não tinha mais nenhuma perspectiva. E aí Elias fala pra ela assim: não, ó, vai pra sua casa, conforme você falou, e primeiro faz um pão pra mim. Eu achei até estranho, né? Tipo assim, primeiro faz pra mim, depois... Dando ordem já. Aí assim, ó, primeiro você faz um pão pra mim, aí depois você pega e também faz pra você, pro seu filho, e comam. E o azeite da sua vasilha lá não vai acabar, nem a sua farinha vai acabar. Deus vai sustentar a sua família, a sua casa. E a mulher acreditou. A mulher era tão fiel a Deus e ela confiou na mensagem do profeta a ponto de fazer de acordo com o que ele tinha pedido. E ela fez o pão pra ele, fez pra ela e pro filho, e no outro dia ela olhou dentro da vasilha e ainda tinha, e ela fez de novo, e eles comeram, e assim sucessivamente. E aí eles foram sustentados durante o restante do tempo. Lembrando que teve uma ocasião, assim, uma situação um pouco, né, complicada nesse período que ele estava na casa da viúva, que certo dia o filho da viúva adoeceu. E aí ela também ficou meio desesperada. O filho dela adoeceu, foi ficando pior, e aí parou de respirar, morreu. E aí ela começou a ficar desesperada, porque a gente sabe que nós, seres humanos, nós somos falhos. E mesmo quando a gente confia em Deus, a gente tem confiança em Deus, às vezes a gente até tem picos de fé, que a gente faz coisas assim, que parece que nós temos uma fé bem elevada, só que aí depois acontece alguma coisa que abala nossas estruturas e parece que a gente não tem uma fé nem nada. E foi o que aconteceu com essa mulher. O filho dela morreu, então pensa a situação, uma viúva com um único filho e o filho morre. E aí ela fica desesperada e começa a falar coisas pra ele, como se até ele tivesse feito alguma coisa errada e não ajudou, não fez nada para que o filho dela sobrevivesse. Ele pegou o filho dela, levou pro quarto, começou a orar e Deus fez com que o filho dela voltasse à vida. Então, nesse episódio, a gente pode perceber que quando nós colocamos também a nossa vida nas mãos de Deus, até quando nós estamos sofrendo a pior situação da nossa vida, uma coisa que parece que não tem solução, Deus, ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer um milagre, nos socorrer nas horas mais difíceis da vida. E foi o que ele fez com essa mulher. E depois desse episódio, que teve a cura, eles permaneceram mais algum tempo ali sendo sustentados pelo milagre também do azeite e da farinha, e passou-se os 3 anos e meio. E aí agora Elias tem que voltar lá para falar com o rei Acabe novamente. Mas isso a gente vai ver semana que vem. Uma coisa interessante que eu percebi nessa história é, assim como essa mulher ela era fiel a Deus no meio de um povo pagão, no meio de Israel também havia um homem chamado Obadias que ainda continuou fiel a Deus. Quando Jezabel ficou sabendo que os soldados não achou Elias,
mandou matar todos os profetas do Deus verdadeiro. Ficou irado. Mas Obadias, servo de Deus, escondeu 100 profetas. E ele era mordomo, né, no palácio do rei. Ele era um mordomo no palácio do rei e era fiel a Deus. Isso. E ele ficou sabendo que o palácio saia as fofocas, ele ficou sabendo que mandaram matar os profetas e ele tomou providência. O povo passando fome, ele escondeu 50 em cada lugar diferente E e alimentou e levou água. Então, assim, sempre há pessoas do bem. Por mais que o mundo esteja contaminado, onde você mora, onde você vive, está cheio de idolatria, de perversão, mas Deus sempre usa alguém para fazer o bem. Verdade. E Deus, nesse momento, talvez quer usar você para fazer a diferença onde você mora, onde você vive, para salvar a vida de alguém, para alimentar um faminto, assim como a viúva alimentou Elias, para socorrer o necessitado. Seja alguém para que Deus use, para que o milagre aconteça na vida de outro alguém. Que Deus te abençoe. É isso aí. Hoje a gente viu aí exemplos de pessoas que abandonaram a Deus, como Acabe e Jezabel, mas também nós vemos aí 3 figuras ilustres que representaram o povo de Deus muito bem. Foi Elias, Obadias e a viúva que nós não sabemos o nome, mas sabemos que era uma viúva da cidade de Sarepta. E que nós possamos tomar esses 3 como exemplo, para que em qualquer situação a gente se coloque à disposição de Deus, assim como a viúva, como Obadias, que a gente possa ser as mãos de Deus. Eu tô até com a camiseta, ó. Pessoas, Somos né? tuas mãos. Somos tuas Que mãos. nós possamos ser as mãos de Deus nesse mundo que está envolto em trevas. Até a semana que vem com mais um capítulo da lição e que você possa ter aproveitado, compartilhe com seus amigos, curta nosso vídeo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. A gente se encontra semana que vem e tchau! Tchau, tchau.